Meu nome é Karen Elisabeth Reucher, tenho 59 anos, minha descendência é alemã. Eu sou a primeira geração aqui no Brasil. Meu pai veio com meus avós fugido da Segunda Guerra, da Alemanha para o Brasil. A minha mãe, ela é brasileira. Então, meus avós fugidos de guerra são os paternos, não os maternos. Se estabeleceram em Santa Catarina, em Porto União, depois União da Vitória, depois fomos para Entre Rios e daí voltamos para Porto União novamente e com o tempo viemos morar em Curitiba. Em casa, a gente sempre falou em alemão, nunca falamos outra língua. Em criança, sempre falava em alemão, porque a presença dos avós paternos era muito grande e eles só falavam em alemão. A dificuldade era muito grande por causa da língua. Quando a gente veio morar em Curitiba, eu deveria ter o quê? 4 anos e pouquinho. A gente era meio que discriminado, as pessoas olhavam pra gente meio de atravessado, porque era todo mundo muito branquinho, muito leitinho e se falava uma língua estranha, né? Eu fui aprender a língua portuguesa na escola, estudei no Colégio Santa Cândida, era só freiras na época e para nós era muito difícil. Primeiro eu e meu irmão mais velho e depois consecutivamente os dois mais novos. Era muito difícil porque a gente não entendia o que a professora falava. E era uma freira, e as freiras são bastante rígidas, ali eram muito rígidas, né? Tinha o padre também, mas eu lembro bem que a nossa professora e orientadora é a irmã Ana, pelo nome, porque minha filha chama Ana. Então ela era muito rígida, tanto que eu era uma das participantes ativas da sala de castigo. Porque eu não conseguia entender o que ela dizia e ela não conseguia entender o que a gente dizia. Ainda existia, na época, a palmatória. Você apanhava com colher de pau na mão, quando você não conseguia fazer as coisas corretamente como deveriam ser feitas. Mas eu acho que ali, não tanto pela gente, porque o alemão e o inglês, mais ou menos, tem muita coisa semelhante. Mas tinha muita criança polonesa, porque o bairro ali é polonês. Tem muito polonês ainda até hoje. Para eles era pior do que para nós, porque não tem similar. Polonesa, a língua polonesa, português. Não tem. E o alemão ainda é mais fácil por causa do inglês. Você aprende um pouco mais. Mas até que a gente aprendeu. Foi difícil, mas a gente aprendeu. Bastante, até por sinal. Quando criança, isso não existia. A gente ou era mímica ou não se misturava. Ficava eu e meu irmão sentado num lado, no recreio, e os outros do outro lado. Então era alemão de um lado, polonês do outro lado e os brasileiros do outro lado. Que eram muito mais brincalhão do que a gente, porque a gente não sabia o que eles estavam fazendo. E eles, não sei se criança, eu acho que criança não tem malícia. Mas a gente também não sabia falar o que eles falavam. Eles também não sabiam falar o que a gente falava. As poucas coisas que a gente brincava é quando eles vinham chamar. E daí mostrava com a mão, gestos, o que você tinha que fazer. Então era assim que funcionava, não tinha outro modo. Porque eles não entendiam a nossa língua, nós ainda não entendíamos a língua deles. Então a influência do aprendizado da língua portuguesa para mim e para o meu irmão mais velho foi principalmente a escola. Depois veio a convivência com as outras crianças. Porque as freiras ali, apesar de serem muito, como que eu vou explicar? Não vou dizer a palavra rudes, porque elas não eram rudes, enérgicas, né? Assim, enérgicas. A gente aprendeu, a gente saiu de lá, sabia falar português. Quando foi para outra escola, a gente sabia ler e escrever e falar em português. Então, elas foram boas naquilo que elas nos ensinaram. E também o convívio com as outras crianças. Isso foi uma coisa que ajudou bastante. A comunicação da minha família com as outras pessoas em volta, nós, vizinhos, qualquer coisa assim, também não foi fácil. Meu pai, ele teve alguns empregos
Mas para ele também foi muito difícil. Ele teve que voltar para a escola para aprender a falar o português, para ter um emprego mais decente, para não ficar sempre fazendo bico, para ter um emprego mais decente. Tanto que ele só conseguiu um emprego decente depois que ele fez o curso de torneiro mecânico no Senai e foi trabalhar no Miller Irmãos, onde hoje é o Shopping Miller. E a minha mãe e a minha avó, que eram assim... O meu avô já não fazia mais muita coisa, porque ele tinha neurose de guerra. Então um dia ele estava bom, no outro dia ele já não estava mais bom. Ele saía de madrugada, ele ia lá em cima 3 horas da manhã no cemitério de Santa Cândida, que os amigos dele estavam chamando ele lá. Então ele já não tinha mais uma saúde muito boa. Então as guerreiras da família eram a minha avó e a minha mãe. A minha mãe foi trabalhar como doméstica e a minha avó lavava roupa para fora e cuidava de nós em casa. Cozinhava, lavava, passava, cuidava de 4, porque nós éramos 4. Hoje somos só 3 vivos. E a minha mãe ia trabalhar como diarista em casa de família que falava alemão. Que a gente ficou sabendo através do pai dela que existiam famílias aqui perto, acho que no Cabral, no Boa Vista, que algumas pessoas já vieram antes, não de guerra, mas por si próprios. E daí contataram essas famílias e não estava precisando de alguém para trabalhar, porque a gente precisava. E daí eles convidaram a minha mãe para ir trabalhar com eles, em 2 casas de família. Mas, assim, também, a conversa com as pessoas, vai no mercadinho, lá no Seu João, vai comprar alguma coisa, eu quero pão, eu quero pão. Ou, como a gente fala na brincadeira entre nós, se chama Deutschverderber. Quer dizer que você não é português e nem alemão. Você é um misto dos dois e é muito estranho isso. Então, ich brauche açúcar. Então é português misturado com alemão. Ich brauche sal. Então aprendeu a falar o principal, o açúcar, o sal, o feijão, o pão, o trigo, as palavras principais. E no meio misturava o alemão. Então as pessoas riam muito. E no fim eles acabaram, como se diz, se tornando bastante amigos, né? Porque a gente foi os primeiros moradores no bairro, só tinha mais, ali onde nós moramos, só tinha mais 3, não tinha mais ninguém. As pessoas tinham que conviver entre si e acabaram aprendendo um pouquinho de qualquer coisa. Eles aprendendo um pouco do que significava o alemão, aquilo que ela estava querendo dizer, e ela e nós, o que eles estavam querendo dizer e mostrar para nós. Em casa, como a gente falava sempre só em alemão, a vovó só falava conosco em alemão, e mesmo quando o papai e a mamãe também estavam em casa, à noite, no final do dia, também só se falava em alemão. Mas quem sempre ficava conosco, praticamente o dia inteiro, vai para a escola, volta da escola, tem seus afazeres, cada um tinha suas obrigações, era a vovó, né? E ela só falava em alemão com a gente. Então se preservou a língua na nossa família por causa dela. Porque se for, eu acho, para mim, tenho quase certeza disso, que se tivesse sido diferente, eu acho que a gente não saberia hoje ainda tudo que a gente sabe. Tudo que a gente aprendeu. As brincadeiras, as comidas. Tem uma delas que a gente faz até hoje, em casa, que na época, isso foi a minha avó que trouxe, que antes deles fugirem da Alemanha para o Brasil, eles ficaram de 15 a 20 dias dentro de um bunker. E lá não existia comida. O que eles tinham? O que tinha? Repolho, batata e a carne de porco que era conservada dentro da banha, naqueles latas grandes de banha, se conservava. Era feita a parte não nobre do porco que era conservado. Então não era o carré, não era a bisteca, não era o joelho de porco, não era o pernil. Eram as partes menos nobres do porco que eram dada uma fritada nela e conservada dentro daquela banha de porco. Chama-se Fußlappen, no alemão. Falou Fußlappen, todo mundo sabe o que é. É um pano de limpar os pés, que é o teu membro mais inferior que você tem. Por isso o nome da comida, o membro inferior. Se cozinhava isso tudo junto e se servia para todo mundo. Esta era a alimentação que eles tinham. Em outros lugares da Alemanha se chama Eintopf,
que significa tudo numa panela só. Mas também se comparando mais ou menos como a nossa feijoada brasileira. Eu faço artesanato até hoje. Eu trabalho até às 11 horas da noite em casa. Eu chego do serviço e eu tenho um horário fixo. Antes eu ia até 1, 2, 3 horas da manhã. Mas daí os olhinhos começaram a reclamar. Eu tive que diminuir esse tempo. Hoje eu tenho um despertador, mas eu ainda faço artesanato até hoje. Eu tenho uma peça na minha casa que eu vou ter que refazer ela, porque ela já tem 150 anos. A minha avó trouxe ela da França, de quando ela era solteira. Se eu lavar ela mais uma vez, ela vai desmontar, porque ela é muito fininha. Quem me ensinou isso foi ela. Ela me ensinou a bordar, ela me ensinou a fazer crochê, uma porção de coisas. São artesanatos, são trabalhos manuais. E o meu pai aprendeu com o pai dele o artesanato da madeira. A gente, quando era criança, a gente não tinha brinquedo comprado na loja. Meu pai não tinha dinheiro para comprar brinquedo. O que ele fazia? Ele catava os galhos de árvore mais grosso, ele catava os tocos de madeira e ele fazia carrinho para os meus irmãos, tudo artesanal. Ele fazia bonequinha de madeira para mim. Eu não tinha boneca. Eu fui ter a minha primeira boneca comprada em loja aos 9 anos de idade. Até então, tudo que eu tinha era feito manualmente e com madeira. Com tampa de lata, essas coisas assim. Então, a gente sempre teve o trabalho manual presente. Eu danço folclore alemão há mais de 30 anos. Já conhecia o grupo que fazia parte do antigo Clube Rio Branco, ali na Visconde do Rio Branco, mas eu fiquei conhecendo esse grupo em Santa Catarina. E eu não sabia que existia aqui em Curitiba. E eu fui procurá-los. E estou lá há 30 anos. Sou coordenadora do grupo de Master, que é a turma com mais de 40 anos, já há quase 20 anos. Viajamos, conheci o nosso Brasil, do Oiapoque ao Chuí, dentro desse grupo, preservando a cultura alemã em forma de dança. E sempre falando na língua mãe, como se diz, né? Porque a minha origem é alemã. Meu pai é alemão. Ele é nascido em Paderborn, perto de Düsseldorf. Minha avó, ela era francesa, Elisabeth Leclerc. E meu avô é Jakob Reucher, nascido em Paderborn. Eles se conheceram por uma casualidade. Então, lá onde eles moravam, era o mesmo tratamento. Do portão para fora, você pode falar com quem você quiser, o que você quiser, como você quiser. Se você quiser falar alemão, você fala alemão. Se você quiser falar inglês, você fala inglês, porque lá também se usa o alemão e o inglês. Mas aqui dentro, nós falamos o alemão. E em casa, na nossa casa, também era assim. Aqui dentro, nós falamos em alemão. Lá fora, vocês vão para a escola, vocês vão aprender a falar outra língua. Lá vocês vão falar português. Aqui dentro, vocês vão falar alemão. Eu acho que se não tivesse tido isso, a gente não teria, até hoje, essa herança. Porque eu acho que é uma grande herança, principalmente, em tudo. E eu tenho comigo uma coisa assim, que as pessoas deveriam, eu começo a ficar emocionada, preservar mais a sua cultura, bem mais, não importa a raça, qualquer raça, preserve a sua cultura, a sua língua, sempre, que eu acho que isso é muito importante para a formação do ser humano.